Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, iremos iniciar aqui mais uma lição, certo? A lição número 13, a lição juvenil, onde vai falar sobre buscando o Espírito Santo. E o nosso texto fala diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Meus irmãos, buscando o Espírito Santo. Antes de adentrarmos dentro da lição, eu fiz esse quadro aqui, certo? Dentro do tema, né? Buscando o Espírito Santo, certo? E eu, com a seguinte pergunta: como nós gastamos o nosso tempo, certo? Meus irmãos, como a própria lição diz, todo ser humano tem o mesmo tempo de horas e minutos, cerca de 24 horas e 24 horas por dia, certo? Então, meus irmãos, buscar o Espírito Santo requer prioridade, é priorizar. A Bíblia diz que aquele que prioriza o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? Então, vem a seguinte pergunta: como nós gastamos o nosso tempo? Sabendo que o nosso dia tem 24 horas, certo? E dentro dessas 24 horas, nós dormimos, nós trabalhamos, estudamos, passamos tempo nas redes sociais, gastamos tempo para nos alimentar, tem o lazer, tem aquela conversa com um grupo de amigos, certo? Tem aqueles que gastam seu tempo com a TV, tem aqueles que gastam com o transporte, né, para o trabalho, para a escola, a locomoção. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que muitas vezes a gente diz que o dia está passando rápido, porque nós estamos extremamente ocupados, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que buscar o reino de Deus é priorizar, certo? Priorizar, certo? O reino de Deus. Olha aqui, o reino de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que aquele que prioriza o reino de Deus, olha aqui, as demais coisas, isso é o próprio Jesus que diz, meus irmãos, serão... Quem busca o primeiro reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então, meus irmãos, o grande mistério, olha aqui, a grande diferença entre ter sucesso e ter fracasso é como nós administramos, certo? Vou botar aqui, olha, ADM, que é a sigla de administrar, certo? A grande diferença entre sucesso e fracasso é como nós administramos, certo, o nosso dia, as 24 horas que Deus nos dá todos os dias, certo? Será que nós estamos ocupados demais com as coisas deste mundo, com o trabalho? Claro que tem coisas que é muito boa, mas, por exemplo, tem pessoas que passam horas todos os dias assistindo TV. Olha aqui, o Brasil está entre os maiores países que mais tempo passam nas redes sociais. Então, meus irmãos, o mundo... Existe uma grande empresa de entretenimento, né, no mundo que quer atrair a nossa atenção. Enquanto Deus quer atrair a nossa atenção para si, certo? E através de buscar o primeiro reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso se refere a tudo, certo? Então, vou repetir, a grande diferença entre o sucesso e o fracasso está como nós administramos o nosso tempo, certo? Será que, por exemplo, podemos citar o nome de Esté, Daniel, Moisés, os apóstolos, certo? Samuel, Davi, certo? Tanto homens e mulheres que priorizaram o reino de Deus, certo? E tiveram sucesso, certo? Tiveram sucesso, vitórias. Então a grande questão é como nós estamos gastando o nosso tempo. Nós devemos julgar nós mesmos, né? Eu devo julgar a mim mesmo, você deve julgar a si mesmo, certo? Lembrando que quem quer se chegar a Deus, quem quer buscar o Espírito Santo, tem que priorizar o reino de Deus. Aí o próprio Jesus falou, olha, e as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? Então as demais coisas vai ser sucesso no trabalho, certo? Vai ser noites dormidas de sono, certo? Bem dormidas, né? Porque uma noite bem dormida traz saúde física, certo? Olha aqui, meus irmãos, vai ter sucesso, bom êxito, vitória nos estudos, certo? Olha aqui, meus irmãos, então nós podemos assistir TV? Podemos. Nós podemos estar nas rodas de amigos? Podemos. Nós podemos mexer nas redes sociais? Podemos. Mas tudo requer um equilíbrio, tudo requer uma boa administração. Isso é que vai definir
se nós teremos sucesso ou se nós teremos fracasso. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já vamos iniciar aqui a lição. Meus irmãos, agora voltando a outra parte aqui da lição, meus irmãos, o título da lição vai falar sobre buscando o Espírito Santo. Essa palavra buscar, eu vou trocar por aquilo que atrai, certo? Eu vou botar aqui, olha, como atrair, vou botar em sigla, o Espírito Santo, certo? Como eu posso atrair o Espírito Santo? E eu tomei como base lá em Gálatas capítulo 5 sobre as obras da carne, certo? E os frutos do Espírito, certo? Aqui, meus irmãos, nós temos as obras da carne. As obras da carne, olha aqui. Então, meus irmãos, olha aqui, tudo isso aqui é obras da carne. Então, quando nós praticamos essas obras da carne, nós afastamos o Espírito Santo da nossa vida, certo? Eu vou botar aqui, nós afastar. Olha aqui, como afastar? Então, como é que nós afastamos o Espírito Santo? Olha aqui, como é que nós afastamos o Espírito Santo da nossa vida? Quando nós praticamos as obras da carne, que são, olha aqui, vou repetir, viu? O título da lição número 3 é Buscando o Espírito Santo, certo? Então, para buscar o Espírito Santo, meus irmãos, tem que obedecer a Deus, certo? Já que o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo ele foi enviado por Deus para consolar, certo? Para consolar, olha aqui, a palavra consolar significa, dentre vários significados, significa ajudar, guiar, consolar, aliviar, amenizar a aflição e confortar. Então, meus irmãos, se nós quisermos chamar, nós temos que escolher, eu quero chamar a atenção do mundo ou a atenção de Deus, certo? Então, nós vamos lá, olha aqui, quando nós praticamos as obras da carne, que são essas aqui, nós afastamos o Espírito Santo da nossa vida. E quais obras são essas? Prostituição, impureza, lascívia. Olha aqui, para quem não sabe o que é lascívia, lascívia significa uma conduta vergonhosa, tem a ver com sensualidade, certo? Sensualidade na internet e por aí vai. Idolatria, adorar outros deuses, feitiçarias, praticar magias invocando demônios, certo? E espíritos enganadores, inimizades. Olha aqui, porfias, para quem não sabe o que é porfias, tem a ver com discussão. Emulações, tem a ver com aquela competição para querer sempre derrubar o próximo. Iras, pelejas, tem a ver com brigas, certo? Dissensões, tem a ver com discórdias. Heresias é um falso ensino. Invejas, homicídios, homicídio significa assassino, assassinato. Bebedices, glutonarias. Qual é o significado de glutonarias? Glutonaria significa aquele que come em excesso. Não tem quando a pessoa come até passar mal. Isso é glutonarias. Olha aqui, mentiras. Lembra de Ananias e Safira? Quando eles quiseram ajudar a igreja, mas de uma forma errada, mentindo ao Espírito Santo e perderam a própria vida. Olha aqui, eles mentiram. Então, meus irmãos, quando nós praticamos as obras da carne, nós afastamos o Espírito Santo da nossa vida, certo? Quando nós pecamos, quando nós praticamos as obras da carne, lembrando, meus irmãos, que isso aqui tem perdão. Basta nós nos arrependermos, confessarmos a Deus, pedir por misericórdia e se esforçar para não pecar, certo? Mas as obras da carne, no geral, nos afasta do Espírito Santo. Aí vem aquela pergunta, e como é que eu posso chamar a atenção do Espírito Santo para a minha vida? Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa ser revestido de poder pelo Espírito Santo. Olha aqui, os frutos do Espírito, lá em Gálatas também capítulo 5. Olha aqui, temperança, aqui, tudo quando eu pratico essas coisas, meus irmãos, eu estou chamando a atenção de Deus para a minha vida, certo? Eu estou obedecendo. Quem obedece a Deus chama a atenção de Deus. Lembra quando Deus falou de Jó? Tem visto o meu servo Jó? Olha aqui, meus irmãos, glória a Deus. Então nós vemos aqui que todo aquele, homem ou mulher, independente de classe social, independente, meus irmãos, de qual país vive, quando nós fazemos essas coisas, meus irmãos, nós chamamos a atenção de Deus. Vocês lembram de Cornélio lá em Atos? Eu acho que é Atos capítulo 12, se eu não me engano. Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Cornélio era um prosélito, era um estrangeiro convertido ao judaísmo. E ele dava esmolas e orava a Deus. Então ele tinha fé, certo?
E ele dava esmola àquele necessitado. E isso chamou a atenção de Deus tão grande que Deus mandou um anjo em visão a Cornélio, pedindo para que Cornélio procurasse por um homem chamado Pedro e ouvisse o que ele tinha a dizer. E esse Pedro era o Pedro, apóstolo de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós chamamos a atenção de Deus, Deus está com um olhar atento para a nossa vida e coisas maravilhosas começam a acontecer. Então, as obras da carne nos afastam de Deus e os frutos do Espírito chamam a atenção de Deus. Qual é? Temperança, ser uma pessoa temperada. Mansidão, a Bíblia diz que Moisés era manso, glória a Deus. Amor, lá 1 Coríntios capítulo 13. Gozo tem a ver com aquela alegria da salvação, certo? Gozo tem a ver com alegria, meus irmãos. Vou botar aqui, olha. Eita, tá pegando aqui. Alegria. Deixa eu trocar aqui de piloto. Olha aqui, tem a ver com alegria, certo? Então, gozo tem a ver com alegria. Glória a Deus. Certo? Paz, como é bom ter paz, meus irmãos. Longanimidade, benignidade, bondade e fé. Olha aqui, meus irmãos. Então, isso aqui vai chamar a atenção do Espírito Santo para a nossa vida. Isso aqui vai nos afastar de Deus, do Espírito Santo. Então, meus irmãos, devemos fazer uma escolha. Tudo, meus irmãos, é baseado na escolha que nós fazemos, certo? Olha aqui, na escolha que nós fazemos. Então, meus irmãos, que nós devemos escolher sempre os frutos do Espírito para chamar a atenção de Deus. Amém? Meus irmãos, agora voltando aqui no resto da aula, nós vimos aqui, meus irmãos, lição número 13, né? Buscando o Espírito Santo. Nós vimos aqui, olha, o texto agora, como eu vou repetir. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a palavra Consolador significa, olha aqui, ajudar, consolar, aliviar a aflição e confortar, certo? E olha aqui, e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então também o Espírito Santo é também um professor na vida daquele que quer aprender de Deus, certo? Nós vemos aqui, a nossa lição bíblica em classe está lá em Atos capítulo 1, versículo do 4 a 14, vai dizer o seguinte, olha. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi relevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, o monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, a Elison faz a segunda pergunta. Se a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos, por que tantos ainda não são batizados? O que se deve fazer para receber esse batismo? E qual é a nossa parte? E qual é a nossa parte? E qual é a parte de Deus? Estas podem ser as perguntas que circundam a mente neste momento. O batismo no Espírito Santo está à disposição de todos que perseverarem em buscá-lo. E para recebê-lo devemos manter uma vida de oração e fé sempre conectado com Deus. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Olha aqui,
a lição também vai falar o seguinte, olha, você já se sentiu sem tempo, como eu já falei aqui no início? Na verdade, tempo é a única coisa que todo mundo tem em comum, certo? A forma como esse tempo é gasto significará a diferença entre sucesso e fracasso, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, no primeiro capítulo vai falar sobre uma bênção que deve ser buscada, certo? Que é as bênçãos espirituais dadas pelo Espírito Santo, certo? Aí aqui vai falar sobre que nós devemos se achegar a Deus, que nós devemos buscar a Deus a fundo, certo? Sempre priorizando o reino de Deus, certo? No segundo capítulo vai falar sobre a maior necessidade do cristianismo nos dias atuais, que é ser cheio do Espírito Santo, certo? Aí nós vemos aqui, meus irmãos, que, olha aqui, a lição diz assim, olha, a Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Nos tempos do fim, as doutrinas dos demônios teriam mais adeptos, ou seja, as heresias e os falsos ensinos estão ganhando terreno, certo? Então cabe a nós, meus irmãos, orarmos e buscarmos a Deus em oração, consagração, leitura da palavra, meus irmãos, para que nós não venhamos também ser abraçados por essas mentiras que há no mundo, certo? Então, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo faz toda a diferença nesses últimos dias. Olha aqui, meus irmãos, lembra de Cornélio, né? Como eu já falei aqui no início, que ele não era judeu, certo? E até então não era cristão, mas ele é prosélito. Prosélito é quando um estrangeiro se converte ao judaísmo, certo? Então nós vemos aqui que ele chamou a atenção, olha aqui, ele chamou a atenção de Deus, certo? De Deus. Então nós vemos, como eu já falei aqui, Deus se revelou a ele para que ele mandasse chamar Pedro e ouvisse o que Pedro tinha a falar. Glória a Deus. Lembra de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo lá em Atos capítulo 5, certo? Mentiram a Pedro, mentiram aos apóstolos e principalmente mentiram ao Espírito Santo, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a lição também fala sobre negligenciar. Muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus, certo? Negligenciar, meus irmãos, significa não dar valor, certo? Então quando eu negligencio a palavra de Deus, eu não dou valor, não dá valor, certo? Olha aqui, meus irmãos, e também a salvação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, não é por meritocracia não, viu? É pela graça, certo? Vou botar aqui, ó, é pela graça, certo? Certo? Se Deus diz assim, olha, a partir de hoje, vocês só vão ganhar as bênçãos da minha parte se for por mérito. Se a salvação e as bênçãos de Deus fosse por meritocracia, fosse por mérito, por merecimento, ninguém recebia, ninguém seria salvo e ninguém receberia nada, porque, meus irmãos, nós somos falhos e nós não conseguimos nada se não for dado por Deus. Então, as bênçãos do Espírito Santo não é por meritocracia, certo? É pela graça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmão, então, nós vemos aqui que, olha aqui, meus irmãos, para finalizar, né? Nós vemos aqui que desde a época que Jesus viveu, que os discípulos viveram, já se passaram 20 séculos, certo? E desde aquela época dos apóstolos, nós vemos que Jesus já falava que eram os últimos dias, certo? Jesus sempre dizia, olha, últimos dias. E já se passaram, certo? 20 séculos. 20 séculos, ou seja, pouco mais de 2000 anos, certo? Então, meus irmãos, se naqueles dias eram os últimos dias, será, olha aqui, será que nós não estamos, será que nós, vou apagar aqui, ó, será que nós já não estamos nas últimas horas? Nas últimas horas? Então, meus irmãos, que nós vamos buscar o Espírito Santo, certo? Olha aqui, como eu já falei aqui nessa buscar, eu vou trocar por essa palavra por atrair. Como é que eu posso atrair o Espírito Santo na minha vida? Como é que eu posso chamar a atenção de Deus para a minha vida, como eu já falei aqui no início? Então, meus irmãos, que nós viemos buscar a Deus a fundo, glória a Deus, que nós viemos buscar esse Deus maravilhoso, que está, meus irmãos, de braços abertos para receber aquele e aquela que quer conhecer a Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui.
paz do Senhor. Eu acho que é somente isso mesmo. Vou parar por aqui e até a próxima lição. Amém, meus irmãos?